Senhor diz, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, o Senhor diz: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvirdes. Quer dizer, Jesus, ele disse aos apóstolos: não se ausente de Jerusalém, até que a promessa seja concretizada. Houve-se uma promessa de derramamento de bênção. Houve uma promessa da efusão do Espírito Santo. A Bíblia fala claramente que os discípulos receberam essa ordem de Jesus, que eles não se ausentassem de Jerusalém. Bom, e começaram então a buscar o Senhor. Começaram a entrar em oração. Nós vemos nessa lição, o que nós aprendemos nessa lição, é que eles não desistiram. Eles reuniram-se em oração. A Bíblia diz que eles eram 120 pessoas orando, buscando, clamando ao Senhor, acreditando na promessa, acreditando que eles seriam batizados no Espírito Santo. E não foi no primeiro dia. Às vezes nós queremos as bênçãos, nós queremos receber no primeiro dia, ou no segundo dia, no terceiro, não é verdade? E nós queremos questionar Deus. Mas Deus sabe o momento certo de te abençoar. Deus sabe, meu amigo, minha amiga, o momento certo de derramar as bênçãos dele sobre a sua vida. Então a Bíblia diz que quando eles estavam com 10 dias, não foi no primeiro, no segundo, no terceiro, não. 10 dias, quando eles estavam 10 dias orando. A Bíblia diz que ali havia pessoas em Jerusalém, era aquela festa, e havia pessoas do mundo todo, hein? Do mundo todo, todas as línguas do mundo todo estavam ali em Jerusalém. E eles estavam em oração com 10 dias, de repente eles foram batizados no Espírito Santo. E a Bíblia fala claramente que foram derramadas do céu como línguas de fogo repartidas, derramadas sobre a cabeça deles. E eles falaram, cada um falaram em novas línguas. E ali havia pessoas da Índia, ali havia pessoas da Itália, ali havia pessoas americana, ali havia pessoas de todos os lugares, de todas as línguas, de todas as nações, diz a Bíblia. E cada um então ouvia-se falar na própria língua, porque o Espírito Santo, assim usava cada um de cada forma, Por exemplo, quem falava português estava falando inglês, estava falando chinês, certo? Um exemplo assim, entendeu? Então eles começaram a falar em novas línguas e todos falaram: mas esse povo está moço, cheio de moço, quer dizer, estão embriagados. E eles disseram, Pedro então, pegando a palavra, disseram: não, nós não estamos embriagados. É a promessa de Jesus sendo derramada. É aquela promessa que ele fez lá em Joel, dizendo o seguinte: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Certo? Tem uma promessa. Jesus, antes de morrer, ele deixou uma promessa. Lá no livro de Marcos está dizendo que Jesus disse: olha, aquele que crê falarão em novas línguas. Está lá em Marcos capítulo 16 dizendo: aquele que crê pegarão serpentes, expulsarão demônios e falarão em novas línguas. Jesus já estava falando sobre o batismo no Espírito Santo. Jesus estava falando já sobre essas novas línguas. Jesus já estava falando sobre os dons espirituais. Lá no livro de Filipenses diz que o mesmo que subiu é aquele que desceu para dar dons para os homens, através do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então há uma promessa de derramamento do Espírito Santo. Os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo. E nós vemos lá mais à frente quando o Espírito Santo fala com Pedro. Pedro, ele estava jejuando, ele estava orando. Pedro, ele achava até aquele momento que o Espírito Santo era só para o povo judeu, que era ssó para o povo de Israel. Mas a Bíblia fala que Pedro ainda estava em jejum e Pedro viu uma grande visão de um grande lençol branco. E dentro desse lençol havia ali animais, répteis, que o homem não comia, Pedro não comia. Mas a Bíblia diz que a voz dizia para Pedro: Pedro, mata e come. Pedro disse: não, Senhor, jamais comerei, nunca comi coisa imunda não entrará na minha boca. Mas ele não sabia do que Deus estava falando.
A Bíblia, né, fala claramente que Pedro não sabia o que ele estava falando. Então veio aquela visão recolheu-se ao céu. Então quando Pedro estava descendo daquele jejum, daquela consagração, o Espírito Santo que fala, o Espírito Santo falou ao ouvido de Pedro: está vindo 2 homens aí atrás de você te buscar, e você não temas, vá com eles. Atos capítulo 10 diz que o anjo do Senhor apareceu para Cornélio, quando Cornélio estava 4 dias de jejum. Um anjo do Senhor apareceu para Cornélio e disse para ele: manda chamar Pedro, Cefas, e ele vai te anunciar o evangelho. Então, quando aqueles homens chamaram Pedro, que Pedro foi até Cornélio, ele fazia parte dos gentios. Cornélio não era parte do povo judeu. Então a Bíblia diz que chegando ali, então Pedro entendeu a visão, então abriu-se a mente de Pedro. Quando o Senhor falou para ele naquela visão: mata e come esses animais. E Pedro diz: jamais comi coisa imunda. O próprio Senhor diz: não diga imundo aquilo que eu purifiquei. Pedro então entendeu. Então Pedro começou a orar para Cornélio, para a família de Cornélio. A Bíblia diz então que eles foram batizados no Espírito Santo. Cornélio foi batizado no Espírito Santo. A família de Cornélio foi batizada no Espírito Santo. Falaram em línguas estranhas naquela mesma hora. Então se cumpriu a promessa. Deus se cumpre a promessa. Não estou aqui para falar de igreja, não estou aqui para falar de placa de igreja, mas alguns anos atrás eu conheci uma amiga minha, uma pastora do Rio de Janeiro, e ela ficou amiga minha, então ela deu testemunho na nossa igreja que ela era da Batista tradicional, a qual o marido não acreditava no batismo do Espírito Santo. O marido dela era pastor da igreja, e ela foi orar com a irmã da Assembleia de Deus, e ela disse que tinha vontade de receber o Espírito Santo, e ela foi orar ali com aquela amiga dela da Assembleia de Deus, e o Espírito Santo batizou ela com o Espírito Santo, e ela começou a falar em novas línguas. Então sempre quando ela ia orar, ela ia para casa dessa amiga e orar, e deixava ela ser cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo usava ela em falar em línguas estranhas. E um certo dia ela estava orando dentro de casa lá, e o marido, quando abriu a porta, lá viu ela falando línguas estranhas. E ela foi contar para ele: olha, eu fui orar e o Espírito Santo me batizou. Hoje falo novas línguas. E ele entendeu aquele propósito. E Deus tem um propósito. Essa promessa é para todos. Essa promessa é para a sua vida. E nesse vídeo, então, eu disse para vocês que eu ia falar como e quando e como eu fui batizado no Espírito Santo. Bom, eu converti em 1996. No mês de setembro de 1996, no Brasil, em Anápolis, no estado de Goiás. Eu fui batizado com 2 semanas de crente. Eu fui batizado no Espírito Santo com 2 semanas que eu já servia a Deus, que eu tinha aceitado a Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu era um rapaz ainda, tinha 21 anos de idade. E eu namorava com minha esposa, a qual, sou casado até hoje. A gente era namorado e a gente aceitou Jesus no mesmo dia, eu mais ela. E com 2 semanas de crente, nós fomos visitar lá a igreja a qual meu pai estava congregando. E ao voltar para casa, a gente voltou de ônibus, de coletivo. E chegando ali no terminal rodoviário, ela me diz assim: olha, eu estou sentindo uma tontura e uma dor de cabeça. E eu falei para ela: então eu vou orar por você só na mente e Jesus vai te curar. E eu orei para ela naquela fé na mente. Falei: Jesus, cura a minha namorada. Cura ela dessa tontura, dessa dor de cabeça. E passou um momento, eu perguntei: e aí? E ela falou assim: olha, a dor de cabeça melhorou. Ou a tontura melhorou. Mas a dor de cabeça continua a mesma ainda. E eu comecei a questionar a Deus. Então nós fomos dentro do ônibus, eu fui falando com Deus na mente. Falei: mas que evangelho é esse? Será que esse é o evangelho verdadeiro? Será que esse é o caminho verdadeiro? Por que então que o Senhor não curou ela completamente? Eu fui falando só eu com Deus na mente. E ao chegarmos ali, próximo à casa dela, nós éramos vizinhos. Já era noite, a gente estava vindo do culto. E então, naquele momento, veio no meu coração e disse para ela: você não quer que eu entre aí na sua casa e ore por você dentro da sua casa? E ela falou: sim, eu quero que você. Pode entrar então. E eu entrei na casa dela, eu me lembro que a mãe dela estava na sala assistindo televisão. E era tarde, era domingo. E nós fomos para o quarto. E ali ela ajoelhou ali. E eu coloquei a mão sobre a cabeça dela e comecei a orar por ela. Quando eu estava orando por ela,
meus amigos, eu fui batizado no Espírito Santo de Deus. Eu comecei então a falar várias línguas. Desceu aquela força verdadeira, o Espírito Santo, que não é uma força ativa, mas é a terceira pessoa da Trindade. Ela desceu sobre mim. E quando desceu, e ela subiu e chacoalhou minha carne, e quando chegou aqui em cima, eu comecei a falar em novas línguas estranhas. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu comecei a falar aquelas novas línguas, eu me lembro como se fosse hoje a minha sogra, ela saiu correndo. Ela saiu com medo também. Entendeu? Ela saiu com medo porque eu estava, né, e falando novas línguas. Então ela chegou e ela falou: Deval, o que aconteceu contigo? Você estava falando chinês, americano, inglês, que é aquilo que você estava falando? Eu falei: não sei. Nem eu sabia que eu tinha sido batizado no Espírito Santo. Eu fiquei com medo aquele dia. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiquei com medo porque eu não sabia o que tinha acontecido, mas na realidade aquele dia Jesus me selou com o batismo do Espírito Santo de Deus. E no mesmo momento, a minha namorada, que é a minha esposa hoje, ela foi curada. Eu perguntei: cadê a dor? Ela falou: não estou sentindo mais. Quer dizer, o Espírito Santo me selou com um dom de cura divina. Naquele momento, então, começou uma nova obra na minha vida. A Bíblia diz, então, que o batismo do Espírito Santo te encoraja a fazer a obra. E quando o Senhor batiza, Ele batiza com dons de línguas estranhas. Pastor, e para que esses dons de línguas estranhas? A Bíblia fala, apóstolo Paulo diz claramente que o dom de línguas estranhas é aquele que edifica a si mesmo, você com Deus. Por que os dons de línguas estranhas é importante na vida do cristão? Porque te traz edificação para você mesmo. Quando você fala línguas estranhas, você fala em mistério, você fala com Deus. Então você renova a sua vida espiritual. Tem vezes que nós oramos em língua, porque em língua o diabo não escuta, não sabe o que é. E nós vamos falando em mistério com Deus. Na mente, a mente produz o que nós estamos falando, porque há uma revelação que Deus dá. Quando nós falamos línguas estranhas. Por isso Paulo diz, você que ora línguas estranhas, ore para que interprete. Qual que é a interpretação? É o dom de revelação. Aleluias. O dom de discernimento. Então Deus dá em conjunto. Aquele que tem um dom de língua estranha pode pedir que Deus vai dar também o dom de discernimento e o dom de interpretação, que é o dom de revelação. Você vai falando e vai vendo discernimento. O que você está falando? Só você e Deus sabe. É mistério. Então é importantíssimo. Busque o dom do Espírito Santo. Busque o batismo do Espírito Santo. Ah, pastor, será que eu tenho direito? Tem, você tem direito. Jesus disse que quem crê for batizado, né? Quem crê vai falar novas línguas, está escrito. Um amigo meu, ele era pastor já há 9 anos, ele não falava línguas estranhas. E ele disse: olha, ô pastor Deval, Deus usou um profeta lá no monte e falou que ele não precisa falar em línguas estranhas não. Eu falei: mentira, porque está escrito na Bíblia. Está escrito, se você crer, não é pecado. Se você não fala, amém, não é pecado. Mas a Bíblia diz, Jesus diz, aquele que crê falarão novas línguas. E ele não desistiu, continuou buscando. E um dia ele estava lá no monte e ele foi então cheio do Espírito Santo, falando novas línguas estranhas. Né? Ele foi revestido do poder, revestido da graça de Deus. Se você não fala língua estranha, não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Não, você tem o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo. Quem é que lembra do pecado do Espírito Santo? Nós estamos falando, os dons de línguas estranhas, um dom de revestimento, é para fazer a obra, é para ir atrás, é para marchar. Certo? Então, assim eu fui batizado no Espírito Santo. Essa é a minha experiência. Se você gostou, então, deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreva no canal. Esparrama essa experiência para as pessoas. Certo? Divulgue esse vídeo. Divulgue esse vídeo com os amigos. Divulgue esse vídeo com as pessoas que não creem. Porque Jesus, ele continua salvando e batizando no Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que a graça e a paz esteja contigo. Até o próximo vídeo. Até a próxima experiência com Deus. Deus te abençoe.